Pai, nós te louvamos pela tua santa palavra. Estamos aqui, Senhor, humildemente diante dela. Pai, nós somos incapazes de compreender as coisas do Senhor por nós mesmos. Nós pedimos que a luz do Senhor venha refletir sobre nós nessa noite. Nós dependemos do Senhor, dependemos do teu Espírito. Nós sabemos que o Senhor é Espírito e nós só podemos tocar no Senhor, nas coisas do Senhor, através do Espírito. Que nós, nessa noite, possamos realmente tocar no Senhor, tocar na Tua Palavra e sermos tocados por ela e pelo Senhor. Deus, contempla na nossa mente, no nosso coração, onde há um ponto de escuridão e reflete a Tua luz em nós. Nos ilumina nessa noite. Senhor, que tudo aquilo que há em nós, que ainda é resistência para o cumprimento da Tua Palavra, que o Senhor possa retirar de nós nessa noite. Que a terra do nosso coração seja fértil para a Tua Palavra. Deus, nós estamos estudando, estamos nos mergulhando em assuntos tão sérios, que nós possamos enxergar cada assunto desse com a seriedade que o Senhor enxerga. Que nós possamos entender nesta noite que nós não somos deste mundo, nós não pertencemos a este mundo. Então, nada que é nosso pode pertencer a esse mundo, pode ter raiz nesse lugar. Que nós possamos entender isso com o nosso coração nessa noite. Quebra barreiras, quebra cadeias de mente. Abre o nosso entendimento, Deus. Senhor, que fundamentos celestiais sejam colocados em nós nessa noite. E que esses fundamentos possam ter frutos para a eternidade, em cada um de nós. Pedimos ao Senhor que amarre as trevas, que nós possamos entender, que nós possamos prestar atenção e não ter nossa atenção roubada nessa noite. Amarra todo espírito maligno, tudo aquilo que vem para atrapalhar, para roubar, para distorcer, para gerar incredulidade. Amarra, Deus, em nome de Jesus. Que nós possamos estar nesse ambiente livres, em nome de Jesus. Amém. Queridos, abra sua Bíblia em Mateus 6. Semana que vem já vai ser o 7. Amém? E nós vamos terminar ainda esse ano. Nós vimos que Mateus 5, 6 e 7 é a constituição do reino, é a cartilha da cidadania celestial. E nós temos visto que aquele que não aprende a ser cidadão do céu hoje, ele vai ter que ficar aprendendo lá. Ele não vai reinar com Cristo. Ele não vai ser chamado de vencedor. Ele não vai estar no grande dia quando o Senhor falar: este é meu filho amado em quem me comprazo. E, infelizmente, aquele que não aprende a viver a vida cristã aqui, como deve ser, pode ser que naquele dia ele ouça: afasta-te de mim, maldito, porque eu não te conheço. Pode ser que ele fale para o Senhor: eu expulsei demônios em teu nome, eu curei em teu nome, eu fiz muitos milagres em teu nome, eu estava no púlpito da igreja. E pode ser que o Senhor fale para ele: afasta-te de mim, porque eu não te conheço. Então, o livro de Mateus, nos primeiros capítulos, traz essa seriedade para nós. Jesus fala para nós, de forma coletiva, para o corpo de Cristo, como cada um de nós devemos nos portar individualmente e coletivamente no reino de Deus. Ele fala sobre a natureza nos primeiros capítulos, no capítulo 5, e no capítulo 6 ele fala sobre a espiritualidade do reino, como deve ser. E ele fala de 3 coisas que são muito importantes, que não podem ser ignoradas de forma alguma. Ele fala: quando orardes, não é isso? Ele fala: quando orardes. Quando deres oferta, é isso ou não é? E quando jejuardes. Ele fala isso como 3 bases da espiritualidade do reino, ou seja, essas 3 coisas não podem faltar. Ainda que ele não fala assim: ó, você tem que dar oferta, você tem que jejuar, você tem que orar. Em nenhum momento ele fala isso. Mas ele age como uma coisa natural. É como o Danilo não sai de casa de manhã e fala assim: Kênia, você tem que cuidar do Davi e do Samuel. Por quê? Porque é algo natural.
Então, o Senhor deixa essas coisas para nós como algo natural. Ele fala, ó, quando você for orar, quando você for dar a sua oferta, quando você for jejuar, tem esse padrão a ser seguido. Então, ele fala da espiritualidade do reino em cima dessas três coisas. Ou seja, se você realmente for praticar a espiritualidade do reino, você tem que jejuar, você tem que dar oferta e você tem que orar. Todo cristão tem que cumprir o que está escrito em Mateus 5, 6 e 7. Se a pessoa é chamada de cristão, Mateus 5, 6 e 7 é a base, é a regra, é o fundamento, é o guia de todo cristão. O cristão é conhecido no mundo inteiro por causa das bem-aventuranças e por causa do que Jesus falou em Mateus 5, 6 e 7, no Sermão da Montanha propriamente dito. Então, todas as outras religiões do mundo já sabem o que é suposto nós fazermos. Todas as religiões do mundo sabem que o cristão é suposto perdoar. Vocês sabiam disso? Quando eles praticam o mal contra nós, eles já sabem que é suposto a gente perdoar. Eles já sabem que é suposto a gente passar pelo fogo sorrindo. Porque nós somos cristãos. Então, eles sabem, eles já têm a expectativa, o mundo inteiro tem a expectativa de nós em cima de Mateus 5, 6 e 7. Hein? É impressionante. E esses capítulos têm sido ignorados na igreja e nós precisamos resgatar os valores desses capítulos, os valores desse ensino, os valores do Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha não é uma bela poesia que Jesus subiu e recitou. O Sermão da Montanha é vida, é regra de fé, é o guia de como nós devemos agir hoje, para que então nós possamos reinar com Cristo. Amém? Então Jesus fala da espiritualidade do reino, dessas três coisas, e ele leva as coisas de forma tão interessante, de maneira que para cada uma delas ele coloca um padrão diferente. Eu gostaria de contar para vocês algo que eu li essa semana, que eu achei tão interessante. Jesus fala no Sermão da Montanha que se a nossa justiça não se excederem muito a dos fariseus, nós não herdaremos o reino de Deus. Não é verdade? Não está escrito isso? Que a nossa justiça tem que exceder em muito a dos fariseus. Então, nós vimos que o Sermão da Montanha, ele é um chamado para a excelência. Você vai exceder. Ele fala assim, ó, vocês ouviram o que os antigos disseram. Vocês podem ir até aqui, mas eu digo que se vocês vierem até aqui, vocês não forem em lugar nenhum. Vocês têm que vir até aqui. Não é assim que ele fala? Vocês ouviram o que os antigos falaram. Não adulterarás, mas eu, porém, vos digo que aquele que olhar para a mulher com intenção impura, já adulterou. Não é? Vocês ouviram. Como é que fala? Para odiar o vosso inimigo, eu, porém, vos digo que ame os seus inimigos e orai pelos que vos perseguem. Então, em tudo dá um padrão. E esse pastor, ele escreveu no livro dele, achei muito interessante, estava comentando com a pastora, que chega um homem no escritório dele e fala para ele assim, olha, dízimo não é neotestamentário, dízimo é coisa do Velho Testamento. Aí ele fala assim, bem, Mateus 23, 23, Jesus fala assim que os fariseus dão o dízimo até da hortelã, do endro, do cominho, dos temperos que eles usam, né? E que nós não devemos fazer as outras coisas ignorando aquelas. Mas, se você for partir por esse ponto, o que é o Sermão da Montanha? Você entende que o Sermão da Montanha é um chamado para excelência, é um chamado para ir além? Sim, pastor, eu entendo. Ok. Então, se Jesus tivesse tratado especificamente de dízimo no Sermão da Montanha, eu quero que você me ajude. Aí ele falou esses versículos que eu falei para você. Aquele que... Obrigada. Não, agora não, depois. Aquele que olhar para uma mulher com intenção impura, já... Aí o cara completou, adulterou com ela. Ele falou, ok. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Mas eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e o irmão completou, orai para aqueles que vos perseguem. Ele falou assim, ok. E Jesus falando sobre dízimo. Ouviste que os antigos disseram, você tem que dar 10%. Eu, porém, vos digo que... Diz que o irmão abaixou a cabeça e falou assim, perdão, pastor, a partir de hoje eu nunca mais dou 10% de dízimo.
Porque dando 10% eu sou igual a um fariseu. Mas se a minha justiça não exceder em muito a justiça do fariseu, eu não vou herdar o reino. Então ficou a questão fechada. Mas eu parei hoje e falei assim, pastora, que resposta. Que resposta. Que ele podia ter endurecido a cerviz, né, empinado a carroça. No entanto, ele entendeu o que Jesus pede no Sermão da Montanha, para a gente ir além, muito além. Então, nós vimos que Deus, quando nós entramos em oração, no Pai Nosso, nós paramos no Pai Nosso, lembra, semana passada? Nós vimos que, logo antes, em Mateus 5, Jesus trata com aquele que ofende. Ele fala assim, quando você for dar uma oferta, e lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixa a sua oferta, vai lá e conserta-se com o seu irmão, volta e põe sua oferta, não é isso? Já em Mateus, ele trata com o ofendido. Ele fala assim, Senhor, vamos ler o versículo? Mateus 6, a partir do 9. Portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Nós completamos quantos anos de reforma protestante? Dia 31? Não, foi em 1519, foi isso? 1517, que Martim Lutero fez a reforma. Então, eu não vou fazer os cálculos. Rafael, meu secretário para assuntos aleatórios e matemáticos, de 1519 até 2016. 490, é isso mesmo, 499. Eu sei que ano que vem eles estão programando, a Igreja Luterana está programando parar o mundo. Em nome de Jesus vai acontecer. Então, 499 anos de reforma protestante. Que coisa interessante. E hoje a gente estava comentando lá, eu e a Adriana, a gente estava conversando na cozinha sobre isso. E as bases da reforma protestante estão aqui, incluídas em Mateus 5, 6 e 7, no Sermão da Montanha. É lógico que o texto que Martim Lutero viu, que transformou a vida dele e, consequentemente, nos atingiu, foi Romanos 5:1, justificado, pois, pela fé, temos paz para com Deus. Foi esse texto que mexeu com ele. Mas o que eu achei interessante é que, quando chega nesse ponto de perdão, tem algo muito interessante na reforma protestante. Ele começou tudo porque a Igreja Católica vendia indulgências. Todo mundo sabe o que é isso. A Igreja Católica vendia perdão para os pecados, né? Hoje a Igreja Católica não vende perdão para os pecados. Eles vendem santos, imagens, velas, né? Mas a Igreja Evangélica hoje tomou esse papel. A Igreja Evangélica hoje vende bênçãos. Não vende perdão, porque todo mundo já está perdoado. Na Igreja Evangélica hoje, todo mundo já está perdoado. Então, nós temos dois extremos. Você está no inferno, lascado, ou você já está perdoado. Então, a Igreja Evangélica hoje ela vende bênçãos, é uma venda diferente. Inclusive, o para casa vai ser algo relacionado a isso. A Igreja Evangélica hoje é mais culpada do que a Igreja Católica nesse sentido. E a base da reforma foi Lutero não concordar com a venda de perdão, com a venda da indulgência, certo? Se nós pensarmos hoje qual é a base do nosso perdão, só tem uma moeda que compra perdão. Qual é essa moeda? Vamos dizer assim chamar, arrependimento. É a única moeda que compra perdão. Quando nós não perdoamos alguém, nós estamos nos colocando no mesmo patamar de justiça de Deus. Se nós estamos no mesmo patamar de justiça de Deus, nós não estamos arrependidos, que nós não temos do que nos arrepender. Não é verdade? Então,
as nossas orações não são ouvidas. Os céus são cerrados. E tem crente orando com o céu cerrado há anos. Tem crente magoado com Deus há anos, porque Deus não me ouve. As coisas na minha vida não acontecem. Eu oro, eu jejuo, eu leio Bíblia, eu venho para essa igreja, eu ouço essas mulheres e esses homens falar na minha cabeça o tempo todo. Eu já não aguento mais as práticas da vida cristã e eu não vejo nada acontecendo na minha vida. E, na verdade, tem um céu de bronze sobre a pessoa, porque o que está dizendo aqui é muito claro. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Por quê? Porque Deus perdoa pecador arrependido. O perdão de Deus foi para a humanidade inteira? Sim ou não? Sim. Mas todos estão perdoados? Não, somente aqueles que se arrependeram. Hoje, nós precisamos voltar a pregar sobre arrependimento. Eu fico muito preocupado com as igrejas neopentecostais com relação a isso, porque vem com aquele negócio, você se arrepende da sua condição de pecador, venha para Jesus, os seus pecados foram perdoados, cravados na cruz do Calvário, o escrito de dívida foi rasgado, verdade ou mentira? Tudo verdade. E hoje você é nova criatura e você é santo assentado nas regiões celestiais com Cristo. Tudo verdade. Mas o arrependimento tem que ser diário, porque nós pecamos diariamente. O nosso arrependimento tem que ser diariamente. Eu falo para vocês que as orações de Davi, elas me atraem, porque Davi, ele ora, Senhor, me perdoa por isso, por aquilo outro, e me perdoa das faltas que me são ocultas. Eu não sei o que eu fiz, mas me perdoa. Então, é aquele negócio assim, o filho, o pai não sabe por que está batendo, mas o filho sempre sabe por que está apanhando. Então, a gente tem que realmente chegar diante de Deus toda noite e falar, Senhor, como é que foi meu dia? Espírito Santo, fala comigo. Senhor, Tu me sondas e Tu me conheces. O Senhor conhece o meu levantar, o meu sentar. O que eu fiz hoje que Te desagradou, Pai? Eu não quero ser aquele orelhudo, tão orelhudo que as orelhas descem e tapa. E não dá para ouvir mais nada. Eu quero ser aquele olherudo com orelha de abano, que capta as palavras no ar, sabe? Engole as palavras. Eu quero ouvir a voz do Teu Espírito. Fala comigo. Como é que foi meu dia? No que eu desagradei ao Senhor? O que eu fiz com Rafael que fez com que ele pecasse? Eu magoei o Rafael de alguma forma? Eu magoei a Denise, eu magoei a Kênia. O que eu fiz com o Dé? Aquela palavra que eu falei para o Dé soou bem aos ouvidos dele? Ou eu magoei meu irmão? Então, eu preciso me arrepender e pedir perdão diariamente dos nossos pecados, do meu pecado. Amém? O outro versículo, não nos deixe cair em tentação. Nós estamos terminando. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Esse versículo, próprio Jesus, fala para nós o seguinte, peça para o Senhor não nos deixar cair em tentação. Se você sair daqui nessa noite com uma frase na cabeça, saia com essa. Nunca vai haver um patamar espiritual onde você não será tentado. Nunca. Nunca você vai chegar no nível de espiritualidade, no nível de relacionamento com Deus, no nível de intimidade com Deus, no nível de santidade ao ponto de falar assim, nada me tenta. Estava comentando com a Denise que o Billy Graham, ele foi um dos homens mais honrados que já pisou na terra. Ele foi um evangelista maior do que o próprio Jesus Cristo, maior do que Paulo, maior do que todos os apóstolos. Por que eu falo maior? Não maior no sentido de ser melhor, de maior alcance. O Billy Graham, toda noite, no hotel onde ele dormia, não sei se vocês sabem disso, está na biografia dele, escrito por ele mesmo. Toda vez, antes dele dormir num hotel, 2 diáconos que andavam com ele, entravam no quarto de hotel, vistoriava todo o quarto do hotel, do banheiro, atrás da cortina, debaixo de cama, dentro de closet, todos os lugares do quarto de hotel, era minuciosamente revistado. Depois ele entrava, ele se deitava e dormia um diácono de um lado e outro do outro, não na cama dele, dentro do quarto dele. E falava assim, mas porque às vezes eles pegavam aqueles quartos conjugados, ele fala, e a porta ficava aberta, para ele ter um pouco de privacidade, para ele orar, mas tinha alguém ali do lado. Ele falava assim, por quê?
Ah, para não dar aparência do mal. Ele falava assim, para não dar aparência do mal. E por minha causa, porque eu sou homem. Eu sou homem. Eu sou um homem que às vezes fica 3 meses fora de casa, longe da minha esposa. Então eu tenho que me proteger. Então essa é uma oração que nós devemos fazer todos os dias. Me livra do mal. Não tem amor pela esposa, não tem amor pelo marido, não tem amor, como é que fala? Abnegação pelo dinheiro, nada. Que chega um ponto da nossa vida que não possa virar tentação, queridos. Que nos livre de sermos tentados. Então nós precisamos ter a humildade de olhar e falar, Senhor, me livra das tentações, eu sou humano. Eu vejo um dinheiro, eu quero dinheiro. Eu vejo um homem, eu quero um homem. Eu vejo a mulher, eu quero a mulher. Senhor, me livra da tentação. Me livra. Sê comigo, me livra. Amém? A palavra de Deus diz em 1 Coríntios 10, 12, aquele que está de pé, todo mundo sabe esse versículo, né? Cuide para que não caia. A palavra de Deus diz em 3 versículos diferentes em Provérbios que a soberba precede a ruína. O achar que nunca cai naquela área é meia queda. Não se esqueça disso. Essa área eu não caio, meia queda. Já é metade da queda. Quando nós olhamos e falamos, nessa área eu não caio. Amém, queridos? Eu vi um homem que ele se enveredou como é que fala? No vício da pornografia, e era algo que ele falava assim, eu amo minha esposa, eu tenho nojo disso, eu nunca vou entrar nisso. E um dia ele se pegou viciado em pornografia. Quando ele se deu por si, ele já estava viciado. Então nós precisamos realmente olhar as coisas como devem ser. Então nós já vimos o final. Depois Jesus começa a falar sobre jejum. Eu não vou parar no jejum. Eu anotei para vocês os tipos de jejum. Você passa para mim, por favor? Dá um para mim. Jejum, queridos. Fica uma coisa bem clara para vocês. Que está na moda. Jejum de Facebook. Jejum de Twitter. Jejum de internet. O que mais? Me ajudem. Jejum de... Não. Tem gente que ainda precisa do café. Mas jejum é abstinência de alimento. É abstinência de alimento. Seja ele... Aí está falando de vários tipos de jejum. Segundo a pastora Valnice Milhões, eu gosto muito desse livro, desse estudo dela sobre jejum e oração. Então, eu trouxe para vocês. Então, quando você vê alguém falar assim, eu estou de jejum de Facebook, você fala para ele assim, vai se converter, raça de víbora. Não, estou brincando, não fala não. Vocês estão doidos para falar, né? Vai estar aplicando a sua justiça, né? Então, não aplica justiça não, mas você fala, pode falar, queridos, você anda comendo páginas do Facebook, como é que é? Você imprime e come, como é que funciona? Você lambe a tela, o que você faz? Porque, jejum é abstinência de alimento, ponto. Qual alimento? Eu já falei para vocês que eu acho muito... Eu não vou falar a palavra... Não vou falar para não ficar gravada, eu vou escrever. Eu acho muito um homem falar, eu estou de jejum de Coca-Cola. Entendeu? Né? Come 2 quilos de picanha, 3 libras de arroz com feijão. Né? Não, mas eu estou de jejum de Coca-Cola. Né? Uma coisa bem, como eu escrevi aqui, né? Fruta. Não aguentei, falei. Hã? Isso. A Josi faz jejum de arroz. Eu faço de fígado de boi. Não, né? Kênia faz de jiló. De piqui. Piqui, para mim, já é iguaria. É mais gostoso que caviar. Mas, então, voltando aqui ao assunto. Nós precisamos entender que jejum, para começar, não é para Deus. Jejum não é troca com Deus. Jejum não é barganha barata. Deus não quer ouvir estômago de ninguém roncando para ele abençoar ninguém. Deus não precisa ouvir seu estômago roncando, seu mau hálito, para te abençoar.
Não precisa disso. O jejum é para a nossa disciplina, é para a nossa santificação. O jejum é para toda vez que seu estômago roncar, você deixar sair um suspiro por algo celestial. Falar, Senhor, eu troco aquilo que a minha carne quer por algo que o Senhor tem para mim, para o teu espírito. Você entende o que eu estou falando de troca? Não no sentido assim de, eu estou jejuando, o Senhor tem que me dar. Eu fico muito preocupada com alguns jejuns que eu já vi, eu já falei isso para vocês, e é uma coisa que me preocupa. E alguns jejuns me incomodam, eles não me deixam feliz, eles me incomodam. Porque eu vejo a pessoa assim, né? Vamos supor que isso aqui é uma picanha. Aí a pessoa fica jejuando assim. Aí você está falando com ela está orando, falando assim, Senhor, meu Deus, como o Senhor é bom. Mas o olho dela, o coração e o estômago, claro, está naquilo. Nós não podemos jejuar com esse tipo de intenção. Então, a Bíblia mostra algumas práticas que são associadas ao jejum. Vou passar elas rapidamente. Renúncia é uma prática que tem que estar junto com o jejum. Disciplina. Não há cristianismo sem disciplina. O jejum faz parte da nossa vida cristã. Humilhação. No linguajar do Velho Testamento, sempre que alguém se humilhava diante de Deus, fazia com panos de saco e cinzas na cabeça e jejum. Não é mais necessário você vestir de saco nem passar cinza na cabeça. Mas o jejum continua necessário. Arrependimento. Quantas pessoas reais hoje ao seu redor você ouviu falar que estava jejuando por um arrependimento? Não se vê. Ó, Senhor, eu estou me apresentando diante do Senhor com jejum. Não para o Senhor me perdoar, porque eu já estou arrependido, mas para mostrar para o Senhor a minha humilhação. Eu estou rasgando meu coração. Eu não vou comer hoje, não por penitência, mas porque eu estou tão arrependido, eu quero me misturar tanto com o Senhor nesse momento, que eu não quero pensar em comida, eu não quero pensar em bebida, eu não quero pensar em nada, a não ser no Senhor. Amém? Oração, claro, é a prática mais importante no jejum. O jejum sem oração é passar fome. E a frutificação. No jejum, nós temos que mostrar para nós mesmos e para o mundo espiritual que nós estamos dispostos a que em nós opere a morte, para que nos outros opere a vida. Todo mundo quer orar e as pessoas caírem batizadas no Espírito Santo. Quem não quer? Todo mundo quer. Todo mundo quer pregar e as coisas acontecerem, cair relâmpago do céu. Todo mundo quer fazer igual a Elias. Chegar pelo menos numa poça d'água ali na esquina e bater a capa e ela abrir. E a gente passar a pé seco. Todo mundo pensa isso. Se você falar para mim que você nunca arriscou levantar a mão e mandar a chuva parar, eu vou falar, ó, você está muito sem fé. Eu já fiz, você nunca fez. Você nunca estava sozinho num momento assim que você não podia chover, você foi responsável por eu fazer isso um dia. Eu tinha um colega de seminário, isso aí eu vi várias vezes, ninguém queria andar com ele. Só que aí o pastor, como ninguém queria andar com ele, o pastor decidiu quem andaria com ele. E ele fazia schedule. E ele falava assim, fulano e fulano, você hoje vai com Gil. Ninguém queria ir com Gil, ninguém. Por quê? Passava na porta do mercado de Goiânia, Denise deve conhecer, é um lugar onde fica mendigo, onde fica gente pedindo, né? E paralítico, ele passava no paralítico e falava assim, levanta e anda, em nome de Jesus. E nada acontecia. Nada. Falava, Gil, por que você faz isso? Ele fala assim, eu faço minha parte, se Deus quiser fazer a dele, uma hora esse cara sai pulando. Sem brincadeira, o cara fazia assim, ó, olhando para ele, chegava, dava aquele pulo assim, sabe? Chegava no cego e falava assim, vê. Entrava dentro do ônibus e falava assim, quem está possesso, se manifeste agora. Algumas pessoas falavam assim, cala a boca, cara, esse crente doido. Ele, 2. Desse jeito, sério, ele é sem palavras. Mas então, todo mundo quer fazer isso e ver as coisas acontecerem. Mas ninguém quer trilhar o caminho que esses homens de Deus trilharam. Quando a gente fala assim, olha, para Pedro passar pelo paralítico e falar assim, prata e ouro eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus levanta e anda, Pedro teve que ralar um pouquinho. Então todo mundo quer as grandes conquistas dos homens de Deus, mas na hora de trilhar as práticas,
de disciplina que os homens de Deus trilharam, a gente fala assim, não, isso é coisa do Velho Testamento, nós estamos na graça. Né? A gente pula rapidinho para a graça, é impressionante. Então, os tipos de jejum, nós temos jejum absoluto, nós não preciso falar o que é jejum absoluto, só vou dizer que é no prazo máximo de 3 dias. A Bíblia não diz nenhum jejum absoluto de mais de 3 dias. Você vai falar, mas peraí, e Moisés? E Elias? Nós vamos chegar lá. A Bíblia diz de jejum absoluto no prazo máximo de 3 dias. Por quê? Porque 3 dias é o prazo que o corpo humano pode ficar sem água. Ok? Agora, eu falo para você hoje, eu recomendo você fazer esse jejum? Não recomendo para ninguém ficar sem água. Por quê? Porque a comida que se come hoje não é a comida que se comia antigamente. A comida que nós comemos hoje, ela tem tanto sódio que ela seca a gente por dentro. Então, se antigamente uma pessoa normal vivia 3 dias sem água, eu acho que hoje ela não vive 3 horas. Eu acho que não se deve fazer esse jejum, mas é uma opinião particular minha. Temos o jejum normal, esse jejum trata de abstinência de alimentos, mas não de água. Nós podemos ver que esse foi o jejum que Jesus fez. Porque todas as vezes que alguém ficou sem beber na Bíblia, a Bíblia diz, fulano ficou sem beber e sem comer. Jesus apenas disse que ele ficou sem comer, e ele teve fome, não disse que ele teve sede. Amém? E tem o jejum sobrenatural, que é o jejum de Moisés e Elias. Moisés fez esse jejum por 2 vezes, 40 dias e 40 noites, sem beber e sem comer. Moisés estava tão envolvido na presença de Deus, presença real de Deus, presença viva de Deus, que com certeza ele não teve necessidade humana nenhuma naquele momento. Então, é um jejum sobrenatural. É um jejum que, na verdade, ele não saiu lá gritando, falando, vou ficar 40 dias e 40 noites sem comer, não. Foi um momento que ele estava com Deus, que não houve mais nada, a não ser ele, Deus, e a palavra que foi escrita. A mesma coisa aconteceu com Elias. Elias, um anjo serviu, ele comeu uma comida sobrenatural, e a Bíblia diz que ele andou no deserto 40 dias e 40 noites com a força daquela comida. Então, as 2 ocasiões em que há um jejum de 40 dias e 40 noites, sem comida e sem bebida, houve algo sobrenatural para chegar àquele jejum. Amém? O jejum parcial fala de uma dieta restrita, da abstinência de alguns alimentos apenas. O clássico exemplo de Daniel. E esse jejum é muito poderoso, porque ele quebra a carne mesmo. É muito ruim você ver uma pessoa comendo a coxinha do seu lado e você comendo um pedaço de pão seco. O negócio não é brincadeira. Eu já falei para vocês, a hora que eu falar assim, eu estou de jejum de café, você pode ter certeza que morto vai andar, que o negócio vai acontecer, porque é muito difícil para mim ficar sem alguns alimentos. Mas não quer dizer que eu não vou ficar. Uma hora eu vou fazer. Amém? Quantos dizem amém? Amém. Por que você concorda, hein? Para concordar aqui, está ligado no céu. Vocês podiam ter ficado calados. Né? É o que estou fazendo. Qual a duração de um jejum? A Bíblia fala da duração do jejum de uma noite, quando Dario jejuou, quando Daniel foi jogado na cova dos leões. Fala da duração de um dia, quando Esdras e o povo sentou junto ao rio Ava, na Babilônia, antes de ir para Jerusalém. Fala de 3 dias, que foi o jejum de Esther, quando os judeus receberam a sentença de morte. Fala de 21 dias, que foi o jejum de Daniel. Fala de 40 dias, foi o jejum de Moisés, de Jesus, de Elias. Mas cada um deve especificar o jejum. Cada um deve buscar no Espírito Santo a direção, entendendo que nós somos humanos, temos limitação humana e nós temos que vencer a tentação de querer ser igual a Deus. Vou contar um exemplo para vocês, bem rápido. Tem uma mulher na Flórida, especialista em guerra espiritual. A guerra espiritual, como é praticada hoje em dia, eu não estou falando contra a guerra espiritual, quero que vocês me entendam bem. A guerra espiritual é real. Nós lemos em Efésios que a nossa luta não é contra carne e sangue, é contra os principados e potestades, dominadores deste mundo tenebroso que age na região celestial. Nós sabemos disso, certo? A guerra espiritual é real. Mas a guerra espiritual, como ela tem sido proposta por alguns homens e mulheres, ela muito pouco se difere de magia negra. Muito
pouco se difere de manifestações que a Bíblia condena. Até mesmo gente sair do corpo, visitar outras pessoas em casa, sabe? A gente estava na igreja, por que eu estou rindo? O Maurício lembra desse cara. A gente estava na igreja um dia, ele falou assim, ele falou o nome de um grande pastor, tá? Vou pegar alguém, dá alguém que já morreu aí. Vocês lembram alguém que já morreu? Lutero, ok. Ele falou assim, Lutero está aqui. Quem falou? Esse homem que estava na igreja. Você ficou louco? Ele, não. Você não está vendo? Ele está sentado nesse sofá. Vai aqui, não tem. Aqui ele não está, não. Ah, estava viva, tá? A pessoa que ele falou estava viva. Ele está aqui. Como ele está aqui? Vocês não estão vendo? Ele está sentado nesse sofá. Nas nossas aulas de guerra espiritual, eu não vou parar. Vou parar. Deus me livre. Deus me livre, guarde e me proteja. Mas as coisas aconteceram nesse jejum de Daniel, culminou numa tremenda visão de Deus e uma tremenda visão do mundo espiritual. Então, as coisas são reais, mas nós precisamos entender a nossa limitação. E voltando a essa mulher da Flórida, ela se envolveu tanto com guerra espiritual, ela é mexicana, naturalizada americana, que chegou um momento que ela fez tanto jejum, mas tanto jejum, e o marido dela jejuava tanto por ela, para ela entrar na guerra espiritual, que o marido dela ficou 6 meses sem comer. E ele foi para o hospital, ficou 6 meses no soro, orando e jejuando por ela. Era a clínica de um amigo deles, então o cara, né, aceitou internar ele. E a outra contou isso, sim, para mim, maravilhado. Nossa, ele é homem de Deus demais. 6 meses no soro, jejuando por ela. Eu falei, isso é demoníaco, isso é maligno. Isso é maligno. A Bíblia diz que o alimento foi feito para nós. Se a pessoa tem a necessidade de provar que ele não é humano, de que ele é um semideus, de ir para um hospital e ficar 6 meses no soro, orando e jejuando para alguém, eu não conheço o Deus que deu essa ordem. Já conheci no passado. Hoje eu não conheço. Isso não é normal. Então, nós precisamos entender que o nosso jejum não vai nos levar a ser semelhantes a Deus. Quando Jesus saiu do jejum, eu não sei se vocês lembram, mas uma das coisas que o diabo tentou fazer foi tentar a Deus. O ser igual a Deus, no momento que Jesus tinha que ser homem, porque ele estava jejuando. Amém? Então, nós precisamos entender que o nosso jejum nunca vai levar num patamar espiritual da gente sair dando tapa na cara do capeta, assim, ó. Né? Vocês lembraram, né? Tapa na cara do capeta. Pois é. Então, nós não podemos esquecer dessas coisas e lembrar que nós somos seres humanos e pedir a direção do Senhor. Senhor, qual é o jejum que o Senhor quer que eu faça? Por quanto tempo? Mas muito importante é, depois que você fez o voto ao Senhor, seja sábio no seu voto. Porque depois que você fez o voto, você vai ter que cumprir. Aí você não vai ter que dar uma puladinha de cerca. Ah, eu falei para o Senhor que eu não vou comer carne vermelha, mas carne de porco não é tão vermelha assim, né? Carne de porco ela é mais branca. Então, nós precisamos realmente manter a nossa palavra quando nós nos comprometermos com Deus. Deus é sério. Amém? As coisas de Deus têm que ser levadas a sério. E por causa dessa nossa mania de pular cerca, de mudar, hoje eu falo uma coisa, amanhã eu falo outra, nós estamos passando uma imagem de um Deus que está no céu, de perna para cima, falando assim, filho, faz o que você quiser. Eu fiquei sabendo outro dia que essa igreja é chamada de igreja onde a cruz é de rodinha. Eu ri demais. Que diz que a nossa cruz é de rodinha. Que é facinho de carregar. A gente pode todas as coisas. Inclusive, nós temos o nome livre na declaração de propósito da igreja. Eles são tão cara de pau que eles declaram na declaração de propósito da igreja, eles falam que eles são livres. Eles falam isso de nós, e nós somos mesmo, amém? Livres, completamente livres. Então, leve isso aqui para casa, leia com atenção e entenda que no jejum, ele não deve ser feito
como sacrifício para ser aceito. Deus já te aceita porque Ele olha para você e vê Jesus. Amém? Não é uma barganha para ganhar uma bênção. Não é uma penitência. Mas nós devemos jejuar para disciplinar o corpo, intensificar a oração e liberar a fé. Fazer jejum sem uma mudança de vida e de comportamento não adianta. Isso é parar de comer. Temos que abandonar o pecado, andar em santidade, disciplinar nossos hábitos do dia a dia, cuidar do que dizemos, lemos, assistimos e onde vamos. Amém? Tem gente que tem a capacidade de fazer jejum e ficar na frente da televisão assistindo aquelas porcarias de série americana. Gente, vou falar um negócio para vocês. Essa mania de séries, de coisas que estão... Esse modismo mundano é algo tão sério. Que outro dia uma pessoa falou assim para mim, você gosta de séries antigas, de coisas antigas? Eu falei, gosto. Eu gosto de filme antigo. Eu devia ter nascido em 1920. Não daria, porque eu não ia usar aquele vestido quente, eu ia morrer carbonizada. Mas eu inventaria a calça jeans em 1920, se eu tivesse nascido lá. Não ia esperar até os anos 50 para inventar. Mas amém. Aí a pessoa falou assim, assiste Game of Thrones. É muito bom. Eu olhei para ela. Eu fiquei tão decepcionada. Eu falei assim, minha querida, você já assistiu? Sim, eu estou na 9ª season. Eu falei, eu tentei. O 3º capítulo mostra começo. Eu falei, minha querida, se você conseguiu ver aquele capítulo todo, porque eu não consegui. A hora que eu vi que o negócio ia pegar, eu desliguei a televisão. Eu falei, eu não vou assistir isso. Eu não vou brincar com Deus, eu não vou sujar os meus olhos, eu não vou sujar a minha mente, eu não vou me pornografizar por causa de uma porqueira que eles fizeram. Eu falei, minha querida, se você conseguiu assistir o 3º capítulo todinho e continuou assistindo, você não é crente, não? Você não é crente, não? Tá doido, larga de ser careta, larga de ser, como é que ela falou? Bitolada. Foi só aquele capítulo, tem controle, a gente vai passando assim. Eu falei, uau. Se eu souber que cuspiram na comida, não interessa se foi no cantinho que cuspiram ou se misturou, né? O negócio é complicado, né? Mas amém. Vamos continuar. Jesus, então, passa para o teste. Tesouros no céu. Você está com a Bíblia aberta aí? Depois de tudo que ele ensina, ele fala assim, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Desculpa. Eu estou lendo 6:19. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu coração, aí estará também o teu tesouro. Perdão, onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em
toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada ao forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis dizendo, o que comeremos, o que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Por que eu li o texto todo? Porque ele fala do mesmo assunto. Apesar da Bíblia ter, o autor da encadernação bíblica ter separado com títulos, o assunto é o mesmo. Os tesouros no céu. Aqui Jesus faz o teste do que ele já falou antes. Porque se um crente tem o bolso convertido, ele verdadeiramente é crente. Se ele não tem o bolso convertido, ele tem cara de crente, cheiro de crente, está sentado no banco da igreja, mas ele nunca foi e não é crente. Nós podemos medir a realidade da nossa conversão por esses versículos aqui. Ah, mas então tudo gira em torno de dinheiro? Sim, tudo gira em torno de dinheiro lá fora. Aqui dentro não deve girar. Entende o que eu estou falando? Então, se a nossa vida ainda está presa às coisas lá de fora, às coisas relacionadas a dinheiro, alguma coisa em nós tem que mudar urgente, porque nós estamos correndo grande risco de não reinar com Cristo. Não acumuleis para vós outros. Jesus primeiro apela para a inteligência. Nós vamos passar versículo por versículo. E esse vai ser o que nós vamos falar semana que vem. Então, faça um compromisso comigo agora. Você vai vir semana que vem. Amém? Porque ninguém quer ouvir esse assunto. Ninguém gosta desse assunto. Fala. A única coisa que vai te livrar desse compromisso é se você for arrebatado. Ou se você morrer. Então, a primeira coisa que Jesus faz é apelar para a nossa inteligência. É apelar para a nossa inteligência. Não acumuleis para vós outros tesouro onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Não é muito difícil de entender esse versículo. É? Não é. Imagina a XNN acha um pote de ouro. Não no final do arco-íris, que eu já tentei, não tem. Mas vamos supor que a XNN está lá andando na praia, né, e de repente ela tropeça num baú cheio de moeda de ouro. Né? Aí, ao invés de gastar no mall, ou de colocar no banco, ela tem uma ideia brilhante. Ela vai naquele parque ali atrás, onde o pessoal usa droga à noite, e fala, vou enterrar. Cava e enterra. Inteligente, não é? Ela vai ficar com a herança dela? Não. Primeiro o povo vai falar, o que essa doida está enterrando aí? Nós vamos ver o que é. O que Jesus está falando é um apelo para a inteligência. Não guarda onde vai ser roubado. Nenhum de nós faríamos isso. Faríamos ou não faríamos? Não, nenhum de nós faríamos isso. Nós íamos guardar num lugar onde a traça não corrói, onde ladrão não rouba. O que Jesus está dizendo é o seguinte, você não mora aqui eternamente, você não é daqui. Então não guarda aqui. Porque os que são daqui vão tomar conta daquilo que você trabalhou. Nós que estamos perto da grande tribulação, a gente tinha que pensar nisso dobrado. Porque o sistema financeiro ele está nas mãos do maligno, ele está nas mãos do anticristo. O sistema financeiro hoje ele está na mão do maligno. E se nós juntarmos aqui, vai ser levado, vai ser tomado. Ainda que você fique para a grande tribulação, em nome de Jesus, ninguém vai ficar. Mas ainda que você fique, não vai ser seu. Nada vai ser seu, vai ser tudo tomado.
Infelizmente. Então, nós precisamos entender que nós não somos daqui. Se nós não somos daqui, nós precisamos guardar onde nós somos, onde nós vamos desfrutar. É ou não é? É a questão lógica. Jesus primeiro apela para a lógica. Eu não vou falar nada espiritual, vou falar uma coisa lógica. Guarda onde você vai usar. Mas a Cíntia não. A Cíntia comprou uma bela de uma piscina, maravilhosa. Aquela que vem com a jacuzzi para o jacu do lado. Sabe? Aquele tanto de jacu dentro da jacuzzi. E ela comprou aquela bela piscina, caríssima, mas ela colocou lá na minha casa. Ela colocou lá em casa. E eu fecho a cerca mesmo, filha. Lá ninguém entra, não, vai ser só minha. Faz sentido? Não. Jesus está dizendo assim, não gasta a sua força e guarda num lugar que você não vai usufruir. Você vai usufruir lá em cima, porque você é de lá. Tem uma história tão interessante, diz que 2 homens crentes, os 2 crentes morreram. Um era muito rico mesmo, e viveu aqui com do bom e do melhor, e dava esmolas para o reino de Deus. O que é dar esmola do reino de Deus? É você analisar, não é quantidade. Às vezes você pode dar 200 e ser esmola, às vezes você pode dar $1 e ser esmola. Esmola não é quantidade, esmola é a postura de coração. Deixa eu analisar, não vai fazer nenhuma falta? Não. Eu vou tomar minha Coca-Cola, eu vou comer meu sorvete, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer isso, eu vou... Está sobrando, então eu vou dar. Não é que você tem que entrar em dívida, entrar em dificuldade financeira, não é isso que eu estou falando de uma postura de coração. Amém? É uma postura de coração de dar para o Senhor o melhor, parte do que é seu, e não aquilo que você não quer mais. Amém? Então, diz que tinha esses 2 homens, e um deles não viveu aqui, nunca passou necessidade de nada, ele era uma pessoa batalhadora. Mas todo o dinheiro dele, todo o esforço dele era para o reino, tudo. Tudo que ele tinha era concentrado para o reino de Deus. Nas vistas do povo de hoje, ele era o bobo, o outro esperto. Diz que os 2 morreram e chegaram juntos. E foram com aquela expectativa de mansão celestial. E quando chegou lá, a mansão do que dava tudo no reino, tudo de si. Vocês entendem o que eu estou falando? Não estou falando só de dinheiro. Tudo de si. E financeiramente abençoava o reino de Deus. Diz que ele tinha uma mansão maravilhosa. E o outro, um barraquinho. Sabe o que é barraco? Sala, quarto, cozinha. Né? Banheiro. Com muita sorte dentro. Né? Não tendo que passar na meia água para ir no banheiro. Então, e o outro tinha um barracão. Diz que ele falou assim para o anjo, isso não é justo. Eu tinha tanto na terra, agora você acha no céu que tudo é suposto ser melhor, eu vou viver nessa pobreza, nessa condição aqui. O anjo falou assim, olha, à medida que vocês foram vivendo, vocês foram mandando material para cá. Essa casa foi feita com o material que você mandou. E a dele foi feita com o material que ele mandou. Então, cada casa aqui é feita com o material que vocês mandam, de lá para cá. Então, essa está aí a sua casa, esse foi o material que você mandou. Hã? Foi só o que deu para fazer. Então, está certo que é uma parábola, não é uma parabola, como diz o pastor Luciano Subirá. Mas é interessante para a gente analisar, porque os nossos atos de justiça é o nosso galardão. Talvez você está achando assim que vai chegar lá e vai arrasar. Deus vai olhar para você e falar assim, filho, o seu milhão é desse tamanho, ó, milho mesmo, aqui no céu, porque você não mandou nada. Então acumula no céu, vamos acumular no céu. Amém? E aqui, para a gente encerrar às 9, eu sempre achei que esses versículos estavam fora de contexto. Juro para vocês. Inclusive, quando eu estudei isso aqui, eu não fiz isso junto, eu me lembro que eu uni. Esses são os olhos, a lâmpada a lâmpada do corpo, com aquele lá, vós sois a luz do mundo, que ficou lá atrás, que eu falei que eu vou dar no último dia. Eu sempre uni esses 2. Eu sempre achei que esses versículos estavam fora de contexto. Quando foi ontem à noite, eu desci para passar roupa, né, Denise? É um serviço que eu amo fazer. Nossa, tem roupa que tem que passar, Fátima. Essa blusa que eu estou com ela mesmo, ela parece sal da garrafa.
Por mim eu vestia, mas a pastora Cleusa não. Então, eu falo para ela que por mim eu vestia, porque ninguém acreditaria que eu ia sair de casa com a roupa amassada. Os irmãos iam olhar e falar assim, não, amassou no caminho, amassou no carro, pegou uma criança e amassou. Né? Exatamente. Mas ontem, fez assim. Eu falei, não está fora de contexto. Meu Deus, muito pelo contrário, é o centro do texto. Então, lê comigo de volta. 22. São os olhos, 6:22. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. E aí ele continua com os versículos a respeito de finanças. Ninguém pode servir a dois senhores. Todo o sistema financeiro do mundo hoje, desse pincel que vocês estão vendo na minha mão, ao mais caro dos objetos, ao mais caro dos carros, ou do jatinho, ou do avião, eles giram, a propaganda gira em torno desta palavra. Cobiça. Todo o sistema comercial do mundo gira em torno disso aqui. Cobiça. Você não compra uma máquina que você nunca viu e não sabe que existe. Ah, eu vou entrar na internet, eu vou inventar o nome de uma marca e vou comprar. Você não faz isso. Você não compra algo que você nunca viu, ou seja num manequim, ou seja exposto numa loja. Eu estou falando algo óbvio, é lógico, você só vai comprar o que você vê. Mas eu quero dizer para você como a cobiça é atiçada. A cobiça é atiçada assim. Eu vejo com os meus olhos, eu desejo e eu compro. Certo? Só que nem sempre esse mecanismo funciona assim. Semana retrasada, a gente estava conversando, eu e o Danilo falou assim, que ele fica com dó quando alguém fala assim, comprei uma calça de $400. Eu sinto dó, eu também. Estava eu e ele comentando, nossa, eu comprei a minha por 10, eu fico tão feliz. Você é bobo, hein, cara? Gastou 390 a mais. Vou falar uma coisa para você, anda com a etiqueta de preço pendurada, porque senão não dá nem para saber. É verdade? Então, a cobiça funciona assim. Você olha, deseja e compra. Não é assim? Só que nem sempre esse mecanismo funciona. Porque, na grande maioria das vezes, nós, povo brasileiro mortal, imigrante legal nos Estados Unidos, olhamos, desejamos, mas não temos condição de comprar. Certo? Aí entra essa palavra aqui, cobiça. E junto com essa palavra, cobiça, vem uma sensação que domina, que é a sensação de incapacidade. No homem, é a sensação de que ele é menos homem que outro homem. Na mulher, é a sensação de que ela é menos importante do que a outra. Entendeu como começou o mecanismo? Porque cobiçou, sentiu a sensação de incapacidade, vem a palavrinha que Jesus cita aqui, ansiosidade. E através da ansiosidade, todos os males. Eu escrevi errado? Ansiedade, perdão, ansiedade. Não, ansiosidade é uma palavra, existe. Obrigada, irmã Fátima. Gente, está calor demais aqui. É. Ansiedade. E por causa dessa palavra aqui, um monte de desgraça acontece na vida de todo mundo. E hoje não tem diferença nenhuma da desgraça que acontece na vida de quem está lá fora e de quem está aqui dentro. Por causa disso aqui, cobiça. O sistema do mundo lançou o anzol. Nós, que somos peixes, mordemos a isca. E aí, uma coisa vai gerando outra e vai gerando outra. Eu quero que você grave isso.
A cobiça que nós não podemos satisfazer, ela gera em nós, tanto no homem quanto na mulher, essa sensação de incapacidade. A sensação de incapacidade no homem, ela bate em cima da masculinidade. E na mulher, bate em cima da autoestima. A mulher se sente menos bonita, ela se sente menos amada, menos importante, menos inteligente. Tem mulher que se sente menos inteligente por não usar uma bolsa da marca COS. Eu vou falar um negócio para você. Eu nunca usei, eu não gosto. Não tem raiva de quem gosta, porque eu já aprendi a aceitar. Antigamente eu tinha. Mas, nada disso faz minha cabeça. Não fez, não faz e nunca fará. Eu costumo dizer uma coisa. Se eles pagam a Gisele para usar, por que eu vou ter que pagar para usar? Ela não é melhor que eu. Ela pode ser mais bonita, mas não é melhor. Então, sério. Às vezes eu vejo a pessoa sair, ó, igual o Danilo ali, está Jesus no peito dele. Às vezes eu vejo os jovens aqui da igreja, né? Nike, desse tamanho. Eu falo, ô, eles estão te pagando quanto para você usar essa blusa? Eu falo, ô, se não pagar, eu não uso, não. Fazer propaganda para os outros assim de graça? Eu não. Imagina, se eu vou aparecer lá no estudo bíblico, não estou falando mal de quem faz, de quem usa. Você está entendendo? Eu estou falando que isso não pode ser o que nos move. Porque se a cobiça nos mover, ela nos move para o lugar errado. A cobiça não nos move para o reino de Deus. A cobiça nos move para o reino do maligno. A cobiça nos move para o mundo. A cobiça nos move para a ansiosidade. A cobiça nos descentraliza do reino de Cristo. Descentraliza Jesus na nossa vida. E centraliza Mamon. E centraliza o dinheiro. Porque se eu não tenho, logo eu não sou. Se eu não tenho, eu não sou. Para eu ser, eu preciso ter e preciso mostrar que tenho. E é por isso que eu sou contra, essa igreja é contra, e nós seremos sempre contra a teologia da prosperidade. Porque nós não precisamos ter um carro do ano para dizer que nós somos filhos do rei. Nós temos que ter humildade para dizer que somos filhos do rei. Nós temos que ter caráter, decência, amor. Porque demonstrando amor, vocês vão ser conhecidos como filhos do meu Pai. É assim que Jesus disse. Quando vocês serão conhecidos? Quando amardes uns aos outros. Não é quando estiver por cima da carne seca, como diz no Nordeste. Então, nós vamos ver mais sobre esse assunto semana que vem. Mas Jesus vem batendo em cima disso, assim, terrivelmente. E ele fala, começa tudo pelos olhos, e os olhos são a lâmpada. Se os seus olhos for bom, todo o corpo será iluminado. Mais para frente, ele faz uma escala de valores. Ele fala assim, não é o corpo mais importante do que a veste? É ou não é? Muito mais importante. Hoje em dia, antigamente a gente podia falar assim, tem mulher que se arruma. Não, hoje tem homem e mulher. Hoje tem pessoa que se arruma. Porque esse tal de roupa unissex, a gente nunca sabe mais. De costa, você não sabe se é homem ou se é mulher. É algo nojento de se olhar. Você olha uma pessoa de costas, você fala assim, ei, moço! Aí vira uma mulher, você fala, então, perdão, vamos continuar a conversa. Ei, moça, você olha um homem. Mas hoje está complicado. Então, a mulher, se ela não vestir uma roupa que dá tantos dólares, queridos, eu não tenho Facebook. Graças a Deus. Eu vi a pastora falando que vai abrir um. Eu até bati na madeira. Quase que eu dei 3 pulinhos. Chamei São Longuinho. Mas eu tenho Instagram. Eu tenho Instagram e, às vezes, eu olho e eu fico encabulada. Tem crente, eu estou falando de crente, tá? Eu estou falando de crente, tá? Ainda bem que você está sentado. Que tem coragem de colocar uma foto de um vestido com metade do corpo de fora e dizer assim, vestido de $700 by fulano de tal. Pelo amor de Deus. Eu teria vergonha. Teria vergonha de colocar um negócio desse. Sabendo que eu sou crente e que ao meu redor tem irmãos com dificuldade financeira, tem irmãos passando necessidade, que na África tem crianças com fome, que tem crianças morrendo por causa de $1.
Aí você vai falar, mas então, o que você quer? Que eu trabalhe e mando todo o meu dinheiro para a África? Não, de forma alguma. Que nós vivamos com consciência. Que nós vivamos com decência, do modo digno do evangelho que nós somos chamados. Então, isso aqui é a raiz dos males. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Mas nós somos o povo que nos levantamos contra esse sistema. E semana que vem nós vamos ver, Jesus dá umas maneiras muito simples de nós combatermos a ansiedade. Jesus é simples, o ensinamento de Jesus é simples. Nós vamos ver que cada um dos ensinamentos deles estão contidos ali para combater a ansiedade. Porque isso aqui é gerado em nós, não é porque nós somos malignos, não, queridos. Nós somos bons, nós temos o Espírito Santo. É porque o sistema tem nos pressionado. Amém? E nós vamos vencer isso. Nós vamos sair desse estudo bíblico sem ansiedade. Amém? Sem ansiedade nenhuma, confiando no Senhor e buscando primeiro o reino de Deus.